Ora então, este é o maior ajuntamento de haters e de desocupados da Podcastosfera, já sabem. Sejam bem-vindos a um Carrega Benfica especialíssimo, até porque temos um convidado, mas já lá vamos. Antes de tudo isso, não esqueçam de subscrever o canal, clicarem no sininho, clicarem no gosto e partilharem. E já sabem, se não subscreverem, se não clicarem no sininho, se não clicarem no gosto e se não partilharem, irão passar a noite a correr para a casa de banho. Isto é mesmo uma coisa que está cientificamente comprovado. Estou a avisar, partilhem então como se não houvesse amanhã. Estamos muito, mas tão perto, que já lhe sentimos o cheiro. Portanto, partilhem como se não houvesse amanhã, pelos amigos, pelos inimigos, pela família, pelo cão, pelo gato, pelas namoradas, pelos namorados, os amantes, as amantes, os amantes e as amantes dos vossos maridos e das vossas mulheres, os maridos e as mulheres deles, partilhem por toda a gente, porque é extremamente importante. Ora, hoje temos um convidado especial, deixamos de ser os velhos dos marretas, passamos a ser os três mosqueteiros, que também eram 4. Obviamente, eu, porque sou gordo, vou ser o Potos. O Pedro Batista Bastos, que é o nosso ilustre penetra que nos transformou de velhos dos marretas em mosqueteiros, é o D'Artagnan. O Zé Brão das Neves é o Aramis, que há um quê de sacerdotal na sua postura, e o Bruno Costa Carvalho é o Athos, porque não sobrava mais nenhum, portanto é isso que ele tem que ser. 3 jornadas, e isto é o que justifica este nosso especial. Ao fim de 3 jornadas já tivemos demasiados erros de arbitragem. Já tivemos uma expulsão inexplicável do Musa no Bessa, tivemos um golo validado ao Sporting que valeu um comunicado raro, inaudito e nunca antes visto do Conselho de Arbitragem a dizer meia culpa, minha grande culpa, foi um erro de arbitragem. E tivemos agora, para além de outras pequenas maningâncias, e tivemos agora no jogo do Rio Ave com o Porto lances tão polémicos que nos fazem rir para não nos fazer chorar. Na blogosfera, na podcastosfera, nas redes sociais, têm sido vastos, múltiplos e caudalosos também as críticas por parte de adeptos benfiquistas, queixando-se que o Benfica, que o seu departamento de comunicação não tem reagido, ainda não reagiu. Há instantes o Sporting reagiu em comunicado, considerando que foi grave aquilo que se passou ontem em Vila do Conde. O Benfica, pelo menos até agora, ainda não fez qualquer tipo de comentário, e então, por isso, vamos nós aqui falar de todas estas situações. Antes mesmo de vos chamar, eu convido-vos a verem o lance ou os lances em questão, para enquadrar tudo isto que eu acabei de dizer. Começo pelos 2 lances do Eustáquio. Atenção, é propositada a pouca qualidade das imagens, porque senão vamos ter a empresa que tem os direitos de transmissão a bloquearem-nos o vídeo, como de resto aconteceu há umas semanas atrás. Este é o lance do Eustáquio, o primeiro, do pontapé nas pernas do jogador do Rio Ave. Não viu qualquer cartão amarelo, não foi admoestado, e este é o segundo lance, bem mais grave, apesar de similar ao que levou à expulsão de Musa no Bessa. Este lance do Eustáquio também não validou qualquer tipo de ação disciplinar do árbitro. Depois tivemos este lance da grande penalidade assinalada ao Porto por uma alegada falta do Costinha em cima do miúdo Gonçalo Borges. Estas são as imagens, portanto, que validaram
ao árbitro e ao VAR. O árbitro era o senhor Fábio Veríssimo, auxiliado por Pedro Martins e por Hugo Marques, e no VAR estavam Gustavo Correia e João Pedro Afonso. Meu querido Pedro Batista Bastos, bem-vindo aqui ao nosso Carrega Benfica. Pedro Batista Bastos, que é painel do outro podcast sobre o Benfica que temos aqui no canal, que é o 45 Minutos à Benfica. O que é que tu achas de tudo isto, da arbitragem, do silêncio por parte do Benfica perante, ao fim de terem as jornadas, já termos a baderna montada? Ora, boa tarde, Zé Carlos, boa tarde, Bruno, boa tarde, José, boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, por poder participar do vosso programa. E quanto a esta situação do avolumar de escândalos, da arbitragem, das sanções disciplinares absolutamente ridículas, que começaram, lembremos, na Supertaça e com aquela pantominice de punição que foi dada ao Sérgio Conceição que ontem esteve sentado a assistir a outra ópera bufa que se passou no Rio Ave Porto. Nós estamos a assistir a um crescente de situações em que o desrespeito pelas leis do jogo, a péssima qualidade dos árbitros e as situações que são, ou as faltas disciplinares dos jogadores que são cometidas, eu não diria à cara podre, mas à tromba arregaçada mesmo, já entraram no domínio do escandaloso. Eu entendo, e as coisas devem começar sempre dos benfiquistas para os benfiquistas. E eu, enquanto benfiquista, considero um escândalo que o mesmo árbitro que atuou no Boa Vista Benfica tenha feito uma arbitragem a todos os títulos medíocre, totalmente ao lado das leis de jogo, e em que, para poder comentar agora estas situações do jogador Eustáquio e do penalti, lembremos que no regulamento da arbitragem constituem direitos e deveres dos árbitros cumprir e fazer cumprir as leis do jogo e socorrerem-se dos meios técnicos ao seu dispor. Os meios técnicos que eles têm ao seu dispor é o conhecido VAR. Ora, o VAR, de acordo também pelas suas próprias normas, tem 4 situações em que obrigatoriamente tem que intervir e tem que avisar o árbitro. Sendo uma delas as situações de vermelho direto. E eu gostava muito de saber se o mesmo árbitro que atuou no Boa Vista Benfica e que ontem atuou no Rio Ave Porto, se ele teve ou não uma indicação do VAR quanto a estas 2 entradas do jogador Eustáquio, que, como diria o meu querido compadre Sérgio da Costa, ele substituiu, em termos de ser caceteiro, o jogador Otávio. Portanto, isto é um Otáquio, digamos assim, que assistimos ontem em campo. É uma mistura de Eustáquio com Otávio. Mas, enfim, este árbitro deve, ou das duas uma, ou não teve qualquer indicação do VAR, o que é muito grave, ou o que é pior ainda, ele recebeu as indicações do VAR quanto às agressões de Stefano Eustáquio e nada fez. Portanto, quer num caso, quer no outro, nós podemos, no primeiro caso, qualificar de absolutamente medíocre a atuação do árbitro ao não socorrer dos meios técnicos ao seu dispor. Se ele recebeu algum aviso do VAR quanto à atuação do jogador Stefano Eustáquio, então, nesse caso, ainda mais grave se torna e teremos que pensar em como é que este Conselho de Arbitragem e como é que esta Liga, especialmente na figura do Sr. Pedro Proença, vão atuar de modo a impedir e solucionar
a crescente mediocridade das arbitragens que prejudicam o Benfica e estão a beneficiar o Futebol Clube do Porto. Portanto, o que é que eles vão fazer? Eu entendo que eles não vão fazer nada, talvez por receio, talvez por comodismo, talvez por preguiça. Preguiça mental, no melhor dos casos. Preguiça mental em não querer cumprir e fazer cumprir as leis do jogo, preguiça mental em não querer chamar a atenção os árbitros e em não querer impedir este crescendo de mediocridade em termos de arbitragem que, de facto, motivam a nossa presença, motivam o nosso vivo protesto e daqui, se me for possível, eu pretendo dizer parem com esta palhaçada das arbitragens e que a Liga e o Conselho de Arbitragem atuem firmemente dentro das suas competências para erradicar este género de decisões dos quais provocam o escândalo, provocam a gritaria social, no bom sentido, provocam o protesto e levam a que, por exemplo, nas ligas estrangeiras, como aconteceu no caso das ligas inglesa, francesa e brasileira, tenham recusado adquirir os direitos televisivos da Liga Portuguesa porque, entre outros motivos, eles alegaram a mediocridade das atuações do futebol em Portugal, árbitros. Vamos agora ouvir o Bruno, começo agora pelo Bruno. Bruno, ora, eu já posso tirar aqui este lance. Já agora só, até serve para a introdução, talvez aqui, o lance a seguir. O árbitro está de frente, estão a ver ali. O árbitro estava de frente, o árbitro está ali e não viu. Meu caro Bruno Costa Carvalho, eu gostava também de ter agora a tua opinião. Boa tarde a todos. Retribuo o cumprimento e a saudação, e é muito bom ter o Pedro Batista Bastos aqui connosco, que é um grande prazer. E eu subscrevo tudo aquilo que ele disse. Eu gostava só de alargar aqui duas coisas, e vou ser rápido. Uma, não me queria centrar só no Futebol Clube Porto. O Sporting também tem sido altamente beneficiado. Foi beneficiado no jogo em que o golo de Paulinho em fora de jogo, e até vimos um comunicado inédito no jogo contra o Casa Pia, de um comunicado inédito da Liga a admitir o erro. E depois, por exemplo, no jogo contra o Famalicão deste fim de semana, o golo do Sporting nasce de uma falta completamente inexistente. E já agora, eu acho que este Gyökeres, ou como se lá diz o nome lá do jogador do Sporting, vem da escola do Taremi, porque também se atira para a piscina com uma facilidade extrema. Mas sem querer, digamos, fazer aqui papel de vítima, porque eu acho que mais tarde ou mais cedo o Benfica também vai ser beneficiado. Apesar que eu neste momento parece-me que as coisas estão, não sei, se querem equilibrar através dos árbitros aquilo que não conseguem equilibrar através do dinheiro, porque têm os clubes falidos. O Porto está completamente falido, quer tecnicamente, quer enfim, está falido, não tem dinheiro para nada, e o Sporting tem as ajudas do banco que nós sabemos que tem, e está numa trajetória ligeiramente melhor, mas também tem um clube com muito menos capacidade de gerar receitas. Portanto, eu penso que querem equilibrar através dos árbitros aquilo que não conseguem fazer através dos plantéis. Mas, dito isto, a mim o que mais me choca, e vou ser muito franco, é a situação desta Liga. O Benfica está a pagar a fatura de ter, enfim, voltado a apoiar o Pedro Proença, que é alguém que não merece estar no sítio onde está. Mas o que eu quero dizer, para bem do futebol português, e como dizia o Pedro, há um bocadinho, há uma série de países que deixaram de comprar os direitos do futebol português, é que deixem que os resultados sejam aqueles que acontecem em campo. O Benfica, Porto e Sporting não têm que ganhar os jogos todos, nem têm que ser ajudados pelos árbitros para ganhar os seus jogos. Olhem para a Inglaterra, quando o Manchester United tem que perder um jogo, perde-o. Quando o Arsenal tem que perder um jogo, perde-o. Quando o Manchester City tem que perder um jogo, perde-o. O Liverpool, quando tem que perder, perde. Não há nenhum problema, não há nenhum drama. Não ganham em campo, não são melhores que os seus adversários. É normalíssimo que estas equipas percam pontos e não ganham os jogos todos. E não ganham os jogos todos. Perdem os jogos, têm que perder. Quando são melhores que o adversário, ganham. Às vezes até ganham com grandes goleadas. Mas quando não lhes correm bem os jogos,
perdem os jogos e acabou o ponto final. Mas aqui em Portugal nós achamos que o Benfica, Porto e Sporting têm que ganhar os jogos todos. Aliás, basta ver os narradores, que é uma coisa que me mete muita impressão. Os narradores assumem, quando estamos a ver um jogo na televisão, o narrador, seja qual for o canal que está a mostrar, neste caso é sempre na Sport TV, assume o papel do Benfica, do Porto e do Sporting. O Benfica, neste caso, em condição de visitado, porque os de casa são na Benfica TV, mas assumem o papel do Porto e do Sporting e do Benfica, como os adeptos dos outros clubes não interessassem, como o outro clube está lá para fazer figura de corpo presente. Achei curioso no jogo, eu penso que foi Porto Farense, exatamente, Porto Farense, em que o Farense faz uma grande exibição no estádio do Dragão, e o realizador, eu trabalho em televisão há muitos anos, portanto estas coisas chamam-me muita atenção, que o realizador vai uma vez só buscar uma imagenzinha durante um segundo, quase no final da claque do Farense. Isto não faz sentido nenhum. Aquilo é o Porto Farense, eles deviam ter mostrado o número de vezes que mostram as bancadas do Porto, devem buscar as do Farense, como devem ir buscar o treinador do Porto e o treinador da equipa adversária. As outras equipas não andam aqui para encher chouriços. São equipas que os comentadores não têm que se pôr na pele dos clubes grandes, não têm que torcer pelos clubes grandes, não têm que ficar surpreendidos com as vitórias dos outros clubes. Os outros clubes têm direito a ganhar os jogos e quando já têm orçamentos muitíssimo mais pequenos, já tudo isto tem menos adeptos, já tudo isto é extremamente desequilibrado, não precisam da ajuda dos árbitros, não precisam. E esta ajuda dos árbitros acontece com os meios técnicos que foram aqui referidos pelo Pedro. Estes meios técnicos, eu não consigo entender como é que um árbitro, perante o VAR, tem a obrigação de chamar a atenção para o cartão vermelho. Aquela segunda entrada do Eustáquio é assassina, é completamente assassina, aquele é um cartão vermelho direito óbvio. Como é que ninguém vê isto? Eles veem. Se nós vemos, eles também veem. E se veem e não fazem aquilo que é correto fazer, há outro motivo. E eu acho que esse motivo tem que ser apurado pela Liga e se calhar pelas autoridades judiciais, porque não acredito na boa fé desta gente, não acredito. Está esgotado isto. E estamos no início do campeonato. Muito bem, meu caro José Barão das Neves, também o teu olhar sobre tudo isto que já foi dito e algo mais que por certo terás para acrescentar. Permita-me um cumprimento especial ao Pedro, saudar a presença do Pedro aqui, é um gosto estar aqui com o Pedro, cumprimentar também o Bruno e o Zé. Pois, o ser o último a falar tem sempre estas coisas que é, do modo geral, mas também não ficava bem o Bruno nós não falar à minha frente. Já cá faltava o chorinho, já faltava o chorão. Era um problema. Eu vou começar, perante aquilo tudo que foi dito, eu gostava de recomeçar isto, aqui abordar a situação de dois aspectos. Oh, José, estás a fazer muito barulho, penso que és tu, José, e não deixas ouvir o Barão das Neves. Se fizeres favor, parares aí com os papéis, agradeço. Desculpa, mas eu tinha o microfone desligado. Provavelmente são os próprios papéis que o José Barão das Neves não tem. Eu não tenho papéis. Eu não tenho papéis. Eu tenho, está aqui. Apesar da minha idade, está aqui. Eu não tenho papéis. Não tive tempo para me preparar, mas eu gostava de começar esta conversa analisando isto, dois aspectos. É engraçado, e é um aspecto que eu acho que é um aspecto cultural, porque é engraçado ver nas redes sociais, quando um dos três grandes é favorecido e há comentários, isso é algo que eu gosto de apreciar. De um modo geral, as pessoas do clube que é beneficiado, como foi o caso ontem dos adeptos do Porto, não são capazes de dizer realmente aquilo era falta e era cartão vermelho. Não, dizem, vocês também foram beneficiados no jogo XPTO. Portanto, fazem uma comparação, que é esta tal comparação que eu acho que culturalmente leva também a muitas situações pelas quais a gente tem passado. Mas eu ia agarrar um bocadinho daquilo que o Pedro disse, porque esta questão das arbitragens começou na Supertaça. Não foi dado o devido relevo, acho eu, a uma situação que aconteceu na Supertaça, que eu já falei aqui no Carrega Benfica, que é quando um treinador se recusa a sair do campo, diz que não sai do campo enquanto o senhor árbitro não lhe for dar uma satisfação, e o senhor árbitro foi lá. Portanto, esta situação é uma situação que demonstra a fragilidade
com que qualquer pessoa hoje está a arbitrar um jogo, face a todos os atores que participam nesse mesmo jogo. Olha, José, já sei o que é. Tu tens o auricular que quando falas e fazes movimentos ele raspa-te na camisa. E por isso é que faz o microfone do auricular. Eu posso fazer isto assim? É o microfone do auricular assim, é que estava-te a raspar na camisa. mas eu não posso pôr-me em tronco nu. Não, nós não queremos espetáculos tétricos. É uma audiência que é uma audiência espetacular. Assim está bom. Assim talvez já não... Eu seguro aqui no José Brandas Neves, mas não se perca que eu estava a dizer uma coisa interessante, mas deixa-me só dar aqui mais chega àquilo, que é também o comportamento absolutamente execrável que tem permanentemente aquele administrador do Porto que passa a vida, o Luís Gonçalves, ou como é que ele chama lá, o homem que passa a vida também a ameaçar tudo os árbitros, chegou a ameaçar um árbitro que depois foi castigado após a ameaça dele. Já falámos aqui sobre isso. Eu sei, só estou a recordar porque hoje é um programa especial sobre esta questão da arbitragem. Se virem o comportamento... Foi o árbitro Vítor Ferreira que acabou mesmo por descer de divisão. O comportamento do Banco do Porto ontem foi um comportamento que é sintomático nos jogos da Liga Portuguesa. Não é nos jogos europeus, mas é um comportamento que é sintomático nos jogos da Liga Europeia. Mas eu gostava de voltar à questão dos lances e gostava de fazer aqui 2 ou 3 aspectos. Primeiro, foi dito no início da época que o Conselho de Arbitragem ia fazer... Nunca falaram que iam fazer comunicados. Falaram que iam divulgar alguma das gravações dentro daquilo que achassem que era possível. Eu achava que era interessante estas 3 primeiras jornadas, alguma dessas gravações serem divulgadas. Por exemplo, a divulgação do gol do Paulinho fora de jogo, a divulgação do lance de ontem, principalmente do segundo lance, que é um lance que o VAR, como dizia o Pedro muito bem, é um lance que o VAR tem que intervir porque é um lance para vermelho direto. É um lance para vermelho direto. Contrariamente, eu hoje dei-me ao trabalho de ir ver uns comentários de arbitragem a um jornal que, de modo geral, está alinhado com os senhores do Porto, que é o Jogo, que tem lá 3 senhores que foram 3 árbitros. Enquanto tu falas, eu vou colocar essa fotografia precisamente do chamado Tribunal do Jogo, está bem? Pronto. Alguns dos senhores que lá estão, julgo que chegaram a participar numa parceria com a agência Cosmos. É exatamente isso. É realmente espetacular como é que há um senhor ex-árbitro que se chama José Leiroz, isto é que leva a estas coisas. É a questão que eu digo, é a questão cultural, que diz que na primeira intervenção do Eustáquio não existe falta nenhuma. Os outros 2 dizem que é falta para vermelho. Mas o senhor do meio, que é o senhor José Leiroz, diz que não é falta nenhuma, não há falta. Isto é o cúmulo dos cúmulos. No segundo lance dizem dizem os 3 que é para amarelo. Mas isto é o cúmulo dos cúmulos. E depois, aquele penalti, já foi aqui frisado isso também, aquele penalti que é marcado ontem, as imagens que depois esse é o lance, é o célebre lance. Este é do jornal eu gostava A Bola, eu gostava de saber qual é a vermelho. diferença entre este lance e o lance do Musa. Expliquem-me, mas têm que me fazer desenhos. Porque se não me fizerem desenhos eu não consigo perceber. Não, uma grande diferença. Há uma diferença grande. É que o Musa põe o pé em cima da bola e escorrega sem nenhuma intenção e não devia ter sido expulso. Não é idêntico. Não é idêntico. É que não é. O do Musa não é expulsão. Está aqui também põe o pé em cima. Não, aquele não põe nada. Está aqui, vai ao homem. Lá, mas põe o pé também em cima da bola. Mas eu acho espetacular como é que as imagens que o VAR tem acesso, só se o árbitro não vê se é penalti ou não ontem, ponto número 1, porque está completamente tapado pelo jogador do Rio Ave. A haver um sinal só pode vir do fiscal de linha. E eu vi o lance 3 ou 4 vezes e não vejo o fiscal de linha a fazer nenhum lance. Há sinais combinados entre os árbitros e os fiscais de linha, mas o fiscal de linha manteve-se impávido e sereno. Não fez absolutamente. O fiscal de linha só vai para a linha de fundo depois do árbitro apitar. Marcar o penal. Não houve nenhum sinal. Portanto, o sinal do fiscal de linha era ir para a linha de fundo antes do árbitro marcar o penalti. Isso é o sinal que eles, de modo geral, fazem uns aos outros. Agora... E foi o que aconteceu na Luz, naquele penalti que foi assinalado ao Florentino, mas que depois o VAR reverteu. Exatamente. O auxiliar é que dá o penalti e correu para a linha. Correu para a linha, que é o sinal que eles fazem ao árbitro principal. Agora, eu acho o cúmulo dos cúmulos, quando se vai já buscar
imagens tiradas de uma câmara da agência de um jogador. Esse era um tema que eu também tinha aqui, ou que nós chegámos, que é uma agência com o e fotógrafo depois atrás da baliza. É mais grave ainda. Para colmatar todas estas situações dúbias, que são situações dúbias para quem não quer ver, para mim não, pura e simplesmente vêm fazer um comunicado, o Porto, ontem à noite, dizendo que aquele gol que é anulado ao Taremi está mal feito, que as linhas não estão bem, para distrair. Não, e mais grave do que isso, me é permitido, mas lá está, era o tema que eu já tinha a seguir para falarmos acerca da comunicação ou falta dela nos clubes. O Porto hoje colocou a circular um vídeo onde brinca, goza com uma cena de um episódio daquele antigo programa da RTP que era a Liga dos Últimos, em que há um sujeito num daqueles jogos dos distritais que está a ver a linha do fora de jogo atrás de um poste. E dizia ele, eu faço assim, vejo uma linha, eu faço assim, vejo outra. Portanto, eles desviam a atenção daquilo que é verdadeiramente importante. Claro que sim. Claro que sim. Não, mas o mais importante, já agora, se me permites, é o vídeo. Se queres falar de vídeos, é a entrevista do jogador do Porto. Exatamente, eu ia falar no final do jogo, está a gozar connosco. Eu não acho que seja a gozar, eu acho que aquilo, o miúdo é miúdo ainda. É gozar. O miúdo é miúdo. É gozar. Tá bem, e vou-te já dizer, não sei se ele não teve problemas com a estrutura. Deixa-me eu aqui agora perguntar uma coisa ao Pedro. Só para terminar, deixa-me só dizer uma coisa. É gozar mesmo. Zé, só para terminar, vou só dizer isto. O precedente que o Conselho de Arbitragem abriu ao fazer aquele comunicado no jogo do Sporting foi um precedente grave, porque é um precedente que ele tem que seguir em todos os erros que acontecerem ao longo do campeonato. Portanto, ele não pode, o Conselho de Arbitragem, vir dizer que há um erro grosseiro naquele gol do Porto que é marcado em fora de jogo, e nos outros jogos todos em que há erros grosseiros ficar calado. Isso só acontece quando existe vergonha na cara. Já agora, meu querido Pedro, meu querido Barão das Neves, à parte só, antes de avançarmos, é só para dizer que hoje esta emissão é uma emissão onde chove proeminentemente. E agora o Pedro... já está aqui. Ou seja, é uma emissão, é um Carrega Benfica especial com um chuviscozinho só tem um chuviscozinho. De qualquer das formas, como eu estava a dizer agora, meu querido Pedro, comunicação ou falta dela. O Porto reagiu logo virando as agulhas, ou seja, retirando o foco dos lances que efetivamente criavam e criariam com razão polémica, colocando o foco do outro lado. E o Benfica continua a manter teimosamente um silêncio ensurdecedor. Já li algumas opiniões nas redes sociais dizendo que, e passo a citar, não somos chorões nem calimeros como os outros, e também há alguns que vêm dizer que os adeptos do Benfica, e o Benfica é o único clube português que efetivamente tem uma mentalidade dos grandes clubes das grandes ligas, porque muitos criticam o excessivo protagonismo negativo que se dá em Portugal e que se fala só nas televisões da arbitragem, dando o exemplo, lá está, daquilo que se passa na Premier League, mas agora estão a pedir também sangue, no fundo, caindo no mesmo. Tu achas, meu caro Pedro, e depois a resposta seguirá também para o Zé Barão das Neves e para o Bruno Costa Carvalho, que este silêncio ensurdecedor do Departamento de Comunicação do Benfica perante estes casos é de facto aquilo que um clube de bem tem que fazer, ou achas que quem não se sente não é filho de boa gente e era já partir para cima porque não andamos aqui todos a comer gelados com a testa? Quanto a essa questão do silêncio da direção do Benfica, eu entendo que por uma questão de prudência, a direção do Benfica deve aguardar até ao final da próxima jornada para querendo pronunciar-se. Isto porquê? Porque se calhar o que pretendem é que o Benfica entre numa luta da lama
e seja arrastado para um ludaçal onde, semana após semana, o Benfica se verá envolvido numa discussão com o Conselho de Arbitragem. Se irá desgastar. Órgãos, deixa-me concluir até ao fim. Fará a figura do seu presidente e do seu departamento de futebol ser arrastada para uma luta na lama, e conforme disseste, quem não se sente não é filho de boa gente. Mas permite-me dizer que quem luta com um porco acaba sempre por entrar no meio da lama e, por vezes, até perder. Portanto, eu entendo que tem que haver uma resposta vigorosa do Benfica no seu tempo adequado diante destes escândalos todos que nós estamos a assistir. Entendo, como o Zé Barão das Neves falou e muito bem, há um precedente perigoso que foi aberto pelo Conselho de Arbitragem, mas esse mesmo precedente, que pode ser perigoso por um lado, pode ser também um instrumento para corrigir toda esta situação de escândalos após escândalos que nós estamos a assistir, e que, por isso, diante do que se passou ontem no jogo do Rio Ave, eu espero que o mesmo Conselho de Arbitragem atue dentro da legalidade e das suas competências, sem ceder a pressões externas, e que sancione ou afaste aqueles árbitros que notoriamente não têm qualidades nem técnicas nem profissionais para desempenhar o seu cargo. Eu relembro que o mesmo árbitro de ontem do Rio Ave Futebol Clube do Porto, que está a provocar toda esta celeuma nas redes sociais, foi também o mesmo árbitro que arbitrou o Boa Vista Benfica, com as broncas que nós vimos. E permitam-me dar também uma achega quanto à falta de qualidade técnica e à falta de qualidade profissional deste árbitro. É que nós estamos a discutir as imagens da agressão, das duas agressões bárbaras do Eustáquio, estamos a discutir as imagens do inexistente penalti que dá origem ao primeiro gol do Futebol Clube do Porto. Mas ontem eu vi o jogo e eu relembro que este árbitro fechou os olhos escandalosamente à situação do jogador Vendel do Futebol Clube do Porto, que tardiamente recebeu um cartão amarelo, continuou a jogar agredindo os seus adversários. Após receber o cartão amarelo, ele provocou mais outras 2 agressões nos seus adversários, ou foi o autor de mais outras 2 faltas sobre os seus adversários, e não foi para a rua. Portanto, o que nós estamos a falar aqui é de um árbitro que não tem quaisquer condições para voltar a arbitrar, seja que jogo for da Liga Portuguesa, e muito especialmente dos jogos do Sport Lisboa e Benfica. Não tem, temos que dizer isto. Este mesmo árbitro, após o jogo do Bessa e após o jogo de ontem, eu não quero este tipo, enquanto sócio adepto do Benfica, eu não quero este cidadão a arbitrar mais jogos do futebol, do Sport Lisboa e Benfica. Porquê? Porque, assim como dentro das leis processuais, por exemplo, as partes num processo podem arguir um incidente de escusa para um juiz, dizendo que o juiz que vai julgar a causa não é, ou existem factos ou provas de que esse juiz pode não ser imparcial. Nós já temos N factos e N provas de que este árbitro não é isento nem tem qualidades técnicas para arbitrar um jogo de futebol onde o Sport Lisboa e Benfica esteja envolvido. Mas, dentro do regulamento da arbitragem, existe uma norma em que os clubes, cito no plural, 5 dias, no prazo de 5 dias, após um jogo concluir ou ter terminado, onde tenha havido erros notórios de arbitragem, dizia eu, os clubes podem, mediante as gravações integrais do jogo,
demonstrar junto ao Conselho de Arbitragem os erros, a falta de isenção e a falta de qualidade técnica e profissional do árbitro que julgou aquele jogo. Ok? Portanto, os clubes, não são só os dois clubes que disputaram uma partida, são todos e quaisquer clubes da Liga Portuguesa de Futebol. E eu entendo e espero e faço um apelo, como as coisas começam dos benfiquistas para o Benfica e do Benfica para o futebol, que aquilo que nós estamos a fazer aqui, e muito bem, que é protestar, que é desmontar, que é demonstrar a má-fé e a falta de qualidade técnica e profissional desta gente para poder escolher árbitros e ter árbitros desta mediocridade absoluta na nossa liga, que liquidam o nosso futebol, que liquidam a indústria e que prejudicam, inclusive, a venda dos direitos televisivos e dos conteúdos dos jogos dos nossos clubes. Portanto, a mediocridade das arbitragens está a prejudicar gravemente o futebol português. E eu pergunto ao Conselho de Arbitragem, pergunto à Liga e pergunto também aos órgãos tutelares do desporto, porque a Liga também é tutelada, a Federação Portuguesa de Futebol também é tutelada por órgãos superiores, pergunto eu se esses órgãos vão fazer alguma coisa. Porque eu disse há anos que não os vejo a fazer rigorosamente nada. Pedro, posso fazer-te uma pergunta que eu ouvi com atenção aquilo que tu disseste e tu pões um acento tónico, digamos, falamos de um árbitro específico e depois da arbitragem em geral, mas depois o acento tónico, digamos, na falta de competência dos árbitros. Tu acreditas mesmo nisso? Ou seja, repara, com os meios técnicos que existem, nós não somos especialistas em arbitragem, nenhum de nós, creio que os 4 que aqui estamos, temos qualquer formação de arbitragem. Vemos as imagens da televisão que toda a gente vê. Vemos as repetições que o VAR, que o árbitro vê. E todos nós tomávamos decisões diferentes, as lógicas, aquilo que entra pelos olhos adentro de qualquer pessoa honesta e normal que consiga aferir o que acabou de acontecer. Tu acreditas que é só erro técnico de falta de formação ou achas que existe mais alguma coisa? Repara uma coisa, a partir do momento em que um profissional de qualquer área demonstra falta de isenção no desempenho das suas tarefas, a partir do momento em que um profissional de qualquer área demonstra falta de qualidades técnicas e profissionais para poder desempenhar a sua função, esse mesmo profissional tem que ser afastado. Relembro... Eu estou de acordo com isso, mas não achas que são muitos erros e que estes erros são intencionais? Muitos erros, mas conforme eu dizia há pouco, se formos levar isto para o campo da especulação, entramos no mesmo lodaçal onde os porcos, que são os inimigos do Benfica, gostam de se enlamear. E aqui eu entendo, mas eu acho que assim... a factos, a provas e a demonstrações notórias de falta de isenção, falta de qualidade técnica e profissional. E o meu apelo, quer ao Conselho de Arbitragem, quer à Liga, quer aos órgãos tutelares do desporto, é só isto. Apliquem de modo justo e conveniente as normas disciplinares que existem e que não são aplicadas cá em Portugal. Porque se não são aplicadas cá em Portugal, então aí sim, devemos perguntar o que existe eventualmente atrás ou quem se interessa em que toda esta mediocridade, toda esta falta de isenção se mantenha. E eu, por fim, pergunto, será que o benefício de um vai justificar a liquidação e a credibilidade do futebol português diante dos outros países, diante das outras ligas e diante das instâncias internacionais?
Porque é isto que tem que ser posto em causa. Ok? Porque nós estamos aqui a discutir factos irrebatíveis, estamos aqui a discutir notórias faltas de isenção, estamos aqui a falar de evidentíssimas faltas de qualidade técnica e profissional para arbitrar jogos de futebol. E especialmente para arbitrar jogos de futebol do Sporting Lisboa e Benfica. Portanto, existem leis, existem sanções, apliquem-nas com veemência, apliquem-nas sem ter medo de bicho-papões, sem ter medo de papas. Para mim, papas é papa-formigas. E papas-formigas só nos jardins zoológicos. Ou então papa é em Roma e esteve aqui em Portugal. Não temos que ter medo nem de papas, nem de papões, nem de seja lá daquilo quem for. E se têm medo ou se sofrem pressões, digam. Para que se possa agir e para que não se liquide um desporto que é amado por todos nós. E a única coisa que nós pedimos é só isto. É para que haja lealdade, para que haja justiça e para que haja isenção. Porque, como vocês falaram e muito bem, se o Benfica tiver que perder, que perca. Se o Sporting tiver que perder, que perca. Se o Porto tiver que perder, que perca. Agora, não assobiemos para o lado e não ignoremos o elefante que está na sala a partir a louça toda e a destruir a credibilidade da arbitragem em Portugal e a liquidar a indústria do futebol, do futebol português, com os resultados financeiros que já foram aqui falados, que são amplamente conhecidos. É o que eu tenho a dizer. Meu caro José Barão das Neves. Olha, eu gostava aqui em relação à tua questão e à questão que colocaste, eu tenho aqui, nos encontros que temos tido, e continuo com a mesma ideia, acho que o Benfica tem estado muito bem em termos de comunicação. Como dizia o Pedro, entrar neste lamaçal, e não é só entrar neste lamaçal, é depois não ser coerente. Nós somos um clube somos o maior clube de Portugal, aí ninguém tem dúvidas absolutamente nenhumas sobre isso, e um dos grandes clubes mundiais. E, portanto, acho que temos que ter uma postura que nos possa diferenciar desses clubes pequenos, clubes de bairro, clubes de freguesia. Portanto, acho que temos que ter essa postura. É a minha opinião e eu defendo aquilo que o Benfica fez o ano passado, não entrando no lamaçal dos comunicados e não correndo o risco de estar a acontecer aquilo que aconteceu agora, por exemplo, com o Sporting. O Sporting é beneficiado numa jornada com um gol fora de jogo e a direção do Sporting ficou caladinha, não disse nada. A única pessoa que falou foi o treinador, que veio dizer que o gol era ilegal e que não devia ter contado, mas a direção do Sporting disse zero, disse bola. E ontem, perante um erro num jogo que não lhes diz respeito, mas diz respeito a um concorrente ao título como eles, já se vieram pronunciar. E, portanto, esta disparidade de formas de estar e entrar nestes comunicados lamaçais de vocês isto, vocês aquilo, e ainda para mais com termos que eu confesso que não me agradam nada, eu acho que a política de comunicação do Benfica tem sido uma política, quanto a mim, que eu vejo com bons olhos. E respondendo muito rapidamente à questão que tinhas colocado, porque o resto faço minhas as palavras do Pedro. Quer dizer, não vou adiantar absolutamente mais nada. Muito bem. Resta então, digo eu, aguardar pela próxima jornada, não é o que tu dizes, Pedro, para tentarmos então perceber. Eu pessoalmente também, eu por um lado concordo com aquilo que vocês disseram. Acho que efetivamente é o que nos faz, digamos, de alguma forma ser efetivamente diferentes de adeptos de outros clubes, muito embora eu saiba que há adeptos do Porto e há adeptos do Sporting que também não se revêem nestes comportamentos. Não podemos tomar a parte pelo todo, mas de qualquer das formas eu tenho para mim que efetivamente o Benfica, nomeadamente pegando no que disse o Pedro, acho que o Benfica
deveria marcar uma posição, mesmo sem ser uma posição de clara afrontação e de entrar nesse ludaçal, nesse nojo de nos embrulharmos com a porcalhada, como diz o Pedro Batista Bastos, mas acho que provavelmente um cartãozinho vermelho a determinados árbitros ou a determinado árbitro, como é o caso deste Fábio Veríssimo, acho que iria de alguma forma, e é uma ferramenta que os clubes têm à sua disposição e que já foi utilizada no passado, inclusive pelo Benfica, acho que deveria marcar de alguma forma essa posição. Não sei, linhas, pensamentos finais, também só queria fazer aqui uma... Eu tenho um pensamento final porque tu não quiseste saber a minha opinião. Passei para ti. Então peço desculpa que eu pensei que tinha falado antes de contigo. Peço desculpa. Não. Tens razão. Não, e quiseste dar a tua opinião e ignoraste a minha. Que por acaso tem um assunto que eu sei, que é um assunto que eu sei relativamente pouco e portanto não te vou dar a minha opinião. Que digo-te já é bastante discordante da do Pedro e sobretudo da do José Brandas Neves. É absolutamente discordante, mas vai ficar para outro dia. Não, ele está aqui, quer falar, como sempre, quer falar, dizer aquelas coisas que ele costuma dizer. Não, então ele passou em cima, não quis ouvir a minha opinião. Portanto, para a próxima vez não venho ao programa. Faz muito bem. Faço só com o Pedro. Ele faz o programa com o Pedro. Ele faz o programa com o Pedro e com o Arami. Não. Os mosqueteiros, eu sei, conversa, enfim. O Atos é sempre o mesmo. Poxa, que fanfarrão. Não, porque estás a fazer um programa, se queres ouvir a opinião das pessoas, ouves. Mas eu vou-te já dizer aqui uma coisa muito rapidamente para o José Brandas Neves dizer. A política de comunicação do Benfica, neste momento, é uma não política. Portanto, é não comunicar, é nunca dizer nada. E, portanto, enfim, se é não comunicar, se é não dizer nada e se é para pôr-nos sempre num patamar superior ao dos outros, basicamente não precisamos de comunicação. E é isto que aconteceu ano passado, quando a certa altura nos vimos bem apertados e se aquilo tinha mais 2 ou 3 jornadas, se calhar não éramos campeões. E este ano, quando as situações são anormais, exigem medidas anormais. E agora, eu não quero ferir aqui o José Brandas Neves, mas eu acho que... não é isso. Eu acho que só quem está se põe num patamar superior e que nós não nos devemos pôr, nem devemos, sinceramente, ao José Brandas Neves, não acho que devemos falar de clubes de bairro, nem clubes não sei o quê, porque eles não são clubes de bairro. O Porto não é um clube de bairro. E alimentam-se muito que nós, no Benfica, lhe chamemos um clube de bairro. Pode ser ofensivo, mas o Porto não é um clube de bairro. Nem o Boa Vista é um clube, digamos, só de uma freguesia. Enfim, as coisas não são assim. E nós não nos devemos pôr nessa postura de somos o maior clube de Portugal, somos não sei o que mais. A comunicação é um instrumento que existe e é para ser usado quando tem que ser usado. E usar a comunicação, e aqui custa-me estar de acordo, mas estou de acordo com o que o José Carlos Soares disse, que é, não precisamos de usar a comunicação para ser ofensivos, para levarmos aquilo para a lama, para dizermos palavras, como já vimos até no próprio Benfica, no passado, temos diretores de comunicação, enfim, bastante, que iam ao nível da comunicação que sempre foi típica do Futebol Clube do Porto. Nós não precisamos de fazer isso, mas precisamos de comunicar. E comunicar não é estar calado. Comunicar não é estar calado, desculpem, não é estar calado. E o que se passou no Bessa, o que se passou nos 2 jogos de Sporting, nos 2 últimos jogos de Sporting, com um golo em fora de jogo e um golo de uma falta inexistente e com um jogador sempre a tirar-se para o chão, o que se tem passado com o Futebol Clube Porto e o que se passou ontem com o Futebol Clube Porto, se o Benfica não reage e se nos pusermos sempre neste patamar, quando o dermos por ela já vai tarde, porque a verdade é que os seres humanos, toda a gente são humanos e os seres humanos reagem às pressões a que são submetidos, por isso é que existe a pressão, e nós temos que a fazer também como os outros, não somos os idiotas e vamos ser comidos como parvos, e essa pressão não precisa de ser feita de uma forma indigna, nem mal educada, nem lamacenta, nem nada disso, mas tem que ser feita, tem mesmo que ser feita. Se nós não comunicamos
em situações dramáticas como a que estamos a viver e que podem ter consequências bastante, em termos de pontuais, bastante decisivas para os liderados deste campeonato, vou já dizer então, o Benfica que dimita todo o departamento de comunicação, poupa o dinheiro e não está lá ninguém a fazer nada. Não comunicar é uma forma de comunicação. Não é. Não estamos de acordo. Não é. O silêncio até existe. O silêncio também às vezes é de ouro, mas não é quando é de ouro uma época inteira. E vamos na segunda época que não dizemos nada. Então, para isso não vai preciso poupar dinheiro. É bem assim. Não, é mesmo assim. É mesmo assim. O ano passado não abrimos a boca e neste momento continuamos com a boca fechada. Deixa-me só acabar. E a única coisa que nós comunicamos é através de entrevistas mais ou menos ensaiadas internamente com o presidente do Benfica, que já vem uma tradição que vem de longe e que não devia existir, que devia ser sempre feito por alguém fora do canal. E depois temos a questão de estarmos calados quando as situações impõem que nós falemos. As situações impõem. Há situações em que é preciso. Se não é para falar agora, vamos falar quando? Quando tivermos a 12 pontos, quando já não podemos fazer nada? É aí que nós começamos a conversar? É aí que começamos a dizer, não, nós temos que agir enquanto é tempo, enquanto não está nada perdido, enquanto temos toda a legitimidade para falar e dizer, nós não queremos erros de arbitragem, sejam a nosso favor ou contra nós, não queremos em nenhum jogo, queremos que os árbitros sejam competentes. Um bocadinho do discurso que o Pedro aqui, com a elevação, veio dizer que se tomem as medidas disciplinares contra os árbitros que erraram, coisas objetivas. Eu até entendo este canal de comunicação que o Pedro tentou aqui dizer, que vou ser muito franco, não seria o meu. Eu seria mais, digamos, se calhar incisivo e menos diplomata relativamente a alimentava a polémica. Não é alimentar a polémica, é exigir que as coisas sejam bem feitas. A polémica, porque a seguir não é polémica, não é alimentar polémica nenhuma. Lado de lá e nós vamos ter que responder outra vez. Os outros escrevem no tom que quiserem. Não, os outros escrevem no tom que quiserem. Nós falamos no tom que quisermos. Isto é quase como os partidos políticos. Se um partido político estiver sempre em silêncio, não vai ter votos nenhuns, porque ninguém quer saber dele para nada. Se nós não, o partido político que está em primeiro lugar não comunica. Olha, eu acho que este não é um programa para falar de política. Se querem falar de política, este programa chama-se Carrega Benfica. Chama-se Carrega Benfica, não é Carrega Política. Eu percebo o que é chegar, mas ninguém está a falar de política. Estou a dar um paralelo. E eu acho que se não é para comunicar, não é preciso departamento de comunicação. Se não é para dizer quando as coisas têm que ser ditas, não é preciso. Eu fui o primeiro a dizer que estava eu só quero. Eu respeito isso. Então pronto, vocês concordam em discordar. Respeito totalmente o José Brandas Neves, só não respeito quando tu não me passas a palavra para eu não poder expressar a minha opinião. É para tu veres, meu querido. Desculpa, só para Pedro, é só para tu veres o que eu sofro aqui todas as semanas com estes dois marmanjos. Mas é bom, o programa torna-se vivo. Mas agora, se me permitem, relativamente ao momento dos comunicados, eu chamava a atenção. O Bruno estava a dizer que o Sporting saiu com o comunicado. Mas eu lembro que o Sporting, na próxima jornada, tem que ir a Braga. Exatamente. Ok? E não é inocentemente que o Sporting escolheu este momento para sair com o comunicado na maneira como ele saiu. Okay? Como é óbvio, toda a gente sabe isso, claro, evidente. Claro. É a partir deste momento em que o Sporting está a tentar condicionar e criar pressionar, claro. Caso o Sporting perca em Braga, então a partir daí é que volta aquela imerice toda da parte daquele clube. Que era o clube. Não, mas eles estão a fazer uma coisa diferente. Eu já estou a tentar condicionar o árbitro para ele. Eu entendo que neste momento, e pode-se gostar, pode não se gostar, mas agora, o presidente Rui Costa é muito mais inteligente e muito mais prudente do que o seu antecessor. Ok? E todos nós estamos aqui a falar, mas conhecendo o presidente, conhecendo o diretor do departamento de futebol, o Benfica reagirá no seu momento e na forma adequada. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte: nós estamos aqui a falar
de um luda-sal de escândalos. E em circunstância alguma, como o Zé Carlos disse muito bem, e o Zé Barão das Neves e tu, Bruno, disseram também muito bem, o Benfica é um clube de bem. A nossa tradição não é a fruta e o chocolate, a nossa tradição não são as reuniões secretas do Sr. Francisco José Marques com o Sr. Nuno Saraiva. Nós não temos nada disso. Nós não fazemos... Agora, o que nós queremos, pura e simplesmente, é com firmeza e com efeitos reais, o Benfica atua no momento adequado para que as leis do jogo sejam aplicadas com toda a sua justiça. Doa a quem doer. E então far-se-á a costumeira justiça. Exatamente. Mas eu não me revejo, por exemplo, o Benfica a fazer comunicados a chamar inimigos aos outros clubes. Eu não me revejo nisso. E se o Benfica fizesse um comunicado desse, eu sentia vergonha disso. Sentia vergonha. Também eu, mas o José Branco Neves fazer um comunicado não significa que se usa essa linguagem. É uma coisa. E nós, para combatermos essa linguagem... Não tem que usar, não tem que combater a linguagem dessa maneira. O Benfica tem que fazer um comunicado à Benfica, com os valores do Benfica e dizer claramente o que quer dizer. Mas agora, se me permitem, eu só digo uma coisa. O pior que se pode fazer a essa gente do Luda-Sal é dar-lhes como resposta silêncio e desprezo. É o pior que se lhes pode fazer. Não é nada. Porque eles só, o combustível deles é o ódio. O combustível deles é o ódio. E se não se lhes der... Não é. Eu completamente enganado. Um episódio que eu vivi aqui há 30 e tal anos. Meus amigos, eu já vivi várias situações. Você percebe mais de comunicação do que eu. Há 30 e tal anos já tu tinhas 70. Há 30 e tal anos já o Zé Barão das Neves tinha 70. Não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer se sei mais ou sei menos que ninguém. O Pedro caiu. Não caiu. Deve ter atendido uma chamada. Então foi isso. Bruno, as coisas são para se dizer. Você sempre foi um homem que trabalhou na área da comunicação. E, portanto, tem as suas opiniões estão sustentadas em toda uma experiência que eu não tenho. Agora, eu tenho... Não é isso. Claro que é. Você é um profissional da área. Agora, o que eu tenho é uma opinião sobre essa matéria que difere de si em relação àquilo que o meu amigo acha que devia ser feito. José, é que eu acho que há aqui um equívoco, que é, quando nós comunicamos, não temos que comunicar como os outros. Não temos que baixar o nível nem a fasquia. Agora, há situações muito concretas, muito específicas, quando, digamos, aparece um tornado. Se nós estamos calados, as coisas podem correr bem como podem correr muito mal. E o que o Pedro estava aqui a dizer, daquele comunicado do Sporting, antes do jogo do Braga, provavelmente não é inocente e vai condicionar o árbitro já de Braga. Se isto tem que se fazer assim ou não, eu sinceramente não é muito o meu estilo, nem é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a dizer é que se tem que condicionar a verdade do jogo e dizer a estes senhores da Liga que isto é completamente inadmissível e que esta brincadeira tem que parar. Como o Benfica já devia ter parado há muito esta brincadeira de não deixar os adeptos do Benfica serem maltratados em todos os campos porque não podem usar uma camisola do Benfica. Portanto, isto também, o presidente da Liga, o Benfica acabava com essa brincadeira em 2 tempos, se quisesse. E não acaba. Porque esta questão da inteligência do nosso presidente ser superior à do anterior não significa que esteja acima das críticas. Estamos muito longe dessa questão e acho que há coisas que têm que melhorar muito no Benfica. E acho que a questão da comunicação é de facto uma delas, porque a postura, digamos, algo arrogante e de superioridade moral de estarmos sempre calados, se calhar não nos leva àquilo onde nós quisermos, onde nós queremos, e se isso acontece, nós nos apanhamos a 6 ou 9 pontos, e eu depois quero ver onde é que vem essa conversa, a partir daí já começamos a comunicar e vai ver o que é que nós vamos comunicar nessa altura, só que nessa altura vamos comunicar tarde, mal, e já com o campeonato perdido, e é isso que eu quero evitar. Mas nós nunca teremos essa distância pontual do primeiro. Jamais. Não sei.
Olha, meu amigo e querido José Brandas Neves, acho que se está a cozinhar isso, acho que estão a tentar cozinhar isso. O nosso treinador está, neste momento, ainda está um bocadinho Está-se a perdido pôr a nas suas jeito, opções. está-se Como nós a já pôr a falamos jeito. aqui ontem, e com esta arbitragem, nós estamos a pôr a jeito. Não é o Roger Schmidt que está-se a pôr a jeito. O Benfica está-se a pôr a jeito, investiu muito. Esta época é incrivelmente importante por causa da Champions League, dos prémios da E Champions calma League. que ainda Vai menos um faltam à 2 Champions dias League. para fechar o mercado. E nós estamos a pôr a jeito, meus amigos, estamos a pôr a jeito. E eu não estou a gostar Fechar o disto. mercado tem que ser nacional franco. para poderes comprar, não para Mas eu vender. estou a falar de comprar. Até 15 de setembro ao 20 ainda podem ir para as Arábias. Não, dia 26 acaba nas Arábias. Não é em todos os países. Aquilo tem, No que tem dinheiro, já falámos sobre nos isso que aqui. têm dinheiro é 26. E podem-se contratar jogadores desempregados, que houve um tal Jonas que veio para aí desempregado. Por e falar acho que fez em qualquer coisa pelo desempregado, Benfica. o Sevilha acabou de contratar para substituir o guarda-redes, o titular, o marroquino da seleção de Marrocos, que foi para a Arábia Saudita. Acabou de contratar o guarda-redes que eu gostava que tivesse vindo para o Benfica, que era o Nilan, o guarda-redes da seleção da Noruega. Bem, meus amigos, muito obrigado. O Pedro, que eu presumo que ainda esteja aí. Muito obrigado, Pedro, por ter estado connosco. Muito obrigado, Pedro, um abraço. Um abraço. Um grande Bom abraço. jantar, pá. Bom jantar. Bom jantar. Sem medos nos meus dados. Permita-me. Nós estamos Pedro, a falar viste o do mau Universal. feitio? Não nos deixemos enlamear. Exatamente. Pedro, viste o mau feitio que o José Carlos Soares tem? Conseguiste ver isto que não é fácil, portanto, mas de qualquer maneira, eu já Como tu vês, Pedro, estes... Não é mau feitio, ele é nada e criado na graça. Ele não deixa que como exatamente. Não sou lá da Foz, nem nada disso. A graça que ele tem. É verdade, mas... Um abraço grande para todos os Vá, meus amigos. um abraço e... Grande abraço para vocês. Estamos juntos. E não se esqueçam de subscrever o canal, clicar no sininho, clicar no gosto, partilharem. Se não fizerem nada disso, vão ter graves problemas gastrointestinais esta noite. Tchau, carrega Benfica. Deus.